Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente falar aí sobre essa situação do Galo. Ontem a gente trouxe a informação lá no Terra de que 3 equipes do futebol italiano estão monitorando a situação do meio-campista, do volante, do meia, do São Paulo, e vamos trazer mais detalhes para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Primeiro ponto, vamos conversar sobre os motivos que levaram o Galopo a perder espaço com Carpini. E eles foram puramente técnicos e táticos. Aí vai informação com também opinião, tá? Para deixar claro. O Carpini viu nos treinamentos a possibilidade de jogar com o Galopo como um camisa 10, ou seja, atrás do centroavante, porque nessa posição, não que ele vai ser um camisa 10 clássico de fato, organizador de jogadas, porque o Galopo jamais na vida vai ser um jogador que vai fazer essas funções. Mas o entendimento foi de que ele jogando atrás do centroavante, ele poderia fazer funções como, por exemplo, a do Luciano, de ser um segundo atacante, de estar mais próximo ao gol e assim, consequentemente, marcar alguns gols, que é talvez a principal característica do Galo, que seja essa, né, dele conseguir aparecer como elemento surpresa e conseguir bons números ofensivamente. Depois, houve a tentativa de colocar o Galo um pouco mais pela esquerda, também do mesmo modo. Não jogar como um ponta esquerda, mas como um meia que caísse mais para o meio, que tivesse liberdade para ficar próximo do gol. Pois bem, depois de que o Carpini teve mais opções para jogar, por exemplo, o Lucas faz essas duas funções exatamente como a gente trouxe. O Ferreirinha acabou ganhando espaço pela esquerda. O Rames Rodrigues acabou retornando. O Michel Araújo também acabou retornando. Então, principalmente com esses retornos, o Carpini entendeu que outros jogadores poderiam fazer essas funções melhor do que o Galopo tinha feito. Aí vem o detalhe, né? Porque a gente sabe, pelo menos do que a gente acompanhou do que o Galopo fez no Banfield, a gente não acompanhou em loco, mas a gente ouviu pessoas, pegou números, estatísticas de como ele jogava no Banfield. Ele jogava como uma espécie de segundo ou terceiro homem do meio campo. Talvez uma espécie do que o Alisson faz hoje, ou ele poderia até, o Carpini até jogou, né, com 3 volantes, e o Galopo poderia ser esse terceiro volante, mas ele não jogou com o Galopo nessa função. E aí o Galopo acabou perdendo espaço. Foi puramente por isso, por outras opções que o Carpini viu melhores do que o Galopo. Inclusive o Galopo acabou ficando de fora contra a IT de Limeira por conta do limite de estrangeiros, lá quando o Rames Rodrigues estreou já com gol, reestreou com gol, né? E muito por conta disso, tá? É simples até de se falar. É uma opção técnica e tática do próprio treinador e por isso que o Galopo perdeu espaço. O Galopo ele assinou com uma agência chamada GG1111, né? Que eu não sei se a pronúncia está correta, até porque é uma agência italiana e que tem boa entrada no futebol italiano e, consequentemente, vai tentar levá-lo para a Itália em julho. E já começou-se os contatos, e nesses contatos, 3 equipes já monitoram a situação do jogador. Não consegui obter quais são esses 3 clubes, mas me garantiram que não são dos principais centros, são ali do meio para baixo da tabela. Então, a gente já pode ter uma noção aí de quem seriam aí essas equipes, que não é nenhum dos grandes, por exemplo, Milan, Inter, Juventus, mas que são equipes que já estão monitorando. O que pesa a favor para essas equipes é de que o Galopo ele tem dupla cidadania, ele tem cidadania italiana, inclusive já chegou até a receber alguns contatos para entender se ele vai optar inclusive por uma seleção italiana na sua carreira. Ele também é argentino, enfim, talvez ele se destacando na sua carreira ele possa decidir isso no futuro. Mas essa agência ela tem uma boa ligação com o futebol italiano, então a tendência é de que chegue uma proposta oficial para o São Paulo na próxima janela de transferência. Esse período de março/abril, as equipes lá já começam a se movimentar, a entender as lacunas que ficaram na temporada e já começam a iniciar contatos para fazer propostas oficiais lá na frente. O São Paulo não trata o jogador como inegociável e é importante trazer que o clube diz que não recebeu nada ainda, porque de fato não houve proposta, procura oficial de clubes, houve esse primeiro contato para entender informações básicas do jogador, o que acontece bastante no cenário hoje do futebol no mercado de transferências.
São Paulo ainda não recebeu nada, mas há um entendimento que o jogador não é inegociável, que aparecendo uma proposta, o São Paulo vai analisar, vai ver ali as melhores condições e vai optar ali pelo que bem entender. Importante, tá? Qualquer proposta de empréstimo, São Paulo entende que não faz no menor sentido. Mesmo ele perdendo espaço com o Carpini, existe um entendimento que se trata de um grande jogador que vai brigar por espaço. Se for para sair por empréstimo, não compensa para o São Paulo. E o São Paulo vai querer realmente uma boa compensação financeira. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, existe um entendimento de que algo em torno de 5 a 6 milhões de euros, e a gente está falando de 5 milhões de euros, dá na cotação atual aproximadamente 27 milhões de reais. Que nessas condições o São Paulo aceitaria o negócio, porque o São Paulo pagou 22, ainda poderia vender por 27 e ainda teria um lucro. Digamos assim, a gente sabe que o São Paulo também não vive nas melhores condições financeiras e precisa realmente vender alguns jogadores para fluxo de caixa, pagar contas, enfim. Que algo basicamente nessa quantia poderia começar uma negociação de fato para um negócio, para uma venda do Galo. Tá? Então, o cenário é esse. Ele assinou com essa agência tem uma forte ligação com o futebol italiano, já iniciou contatos, 3 equipes já estão mais dispostas a entender mais condições, mais informações, e aí a tendência é que em julho isso saia do papel. Tá? É importante trazer que o blog do São Paulo foi o primeiro a trazer essa informação, e aí depois a gente foi atrás e conseguiu um pouquinho mais de detalhes. Beleza? Então, sobre o Galo é isso. O São Paulo retornou nessa quarta-feira para realizar os trabalhos da intertemporada. O Caipiri vai continuar no comando da equipe e a estreia do São Paulo está marcada para o dia 4 de abril contra o Tajeres fora de casa. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau.